Bom dia, paz do Senhor. Sejam bem-vindos a mais um Devocionais com Deus. Esse mês nós estamos aprendendo a viver como filhos de Deus, não é? Então, vamos começar lendo a nossa divisa? Nossa divisa está em 1 João 3, 1. Vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois Ele nos chama de filhos, o que de fato somos. Mas quem pertence a este mundo não reconhece que somos filhos de Deus, porque não o conhece. Amém? Essa é a divisa do nosso tema desse mês. E no dia de hoje a gente vai aprender mais sobre a nossa identidade de filhos. Por que identidade? Porque é aquilo que identifica a gente. São as atitudes que a gente tem, são os comportamentos que a gente tem, e quando alguém olha de fora, percebe que nós somos filhos de Deus, porque o nosso comportamento mostra as nossas escolhas, certo? E na nossa identidade de hoje a gente vai ver como que a gente testifica a verdade, que é a palavra de Deus. Amém? Mas antes de começar o nosso dia de hoje, o nosso tema de hoje, vamos orar? Senhor, graças te dou, porque eu posso buscar na tua palavra formas de mostrar que eu sou teu filho, que eu busco ser teu filho e que eu amo ser teu filho. Ministra ao nosso coração a tua palavra e nos ensina o que a gente precisa mudar na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje, no nosso tema, nossa identidade de filhos, testificando a verdade, nós vamos meditar no versículo que está em 3 João, no capítulo 1, versículo 4. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Vou repetir. Em 3 João, capítulo 1, versículo 4. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Nesse versículo, João estava se referindo a uma pessoa. Essa carta de João, ela foi enviada para as igrejas que ele supervisionava. E ele encaminha essa carta para o amado Gaio. Quando a gente lê o versículo, a gente percebe que não há explicação, não há detalhamento de quem era Gaio para aquele povo. Mas o que a gente percebe com muita clareza é o que Gaio fazia. A gente não tem histórias profundas sobre a pessoa de Gaio, mas sim o que ele fazia. E João fala isso dele. Eu não tenho maior alegria do que essa, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Ele testifica da vida de Gaio. E ele testifica porque as pessoas que conviviam com Gaio naquela igreja falavam sobre ele. As atitudes de Gaio demonstrava que ele agia como um filho de Deus. E João, seu discipulador, seu supervisor, o supervisor daquela igreja, podia dizer, olha, eu tenho alegria, porque eu ouço as pessoas dizerem algo a respeito de Gaio. E pelo que as pessoas dizem a respeito de Gaio, eu me alegro, porque ele demonstra ser filho de Deus. E aí vem para a gente exatamente esse pensamento. Será que eu tenho tido atitudes que demonstram que eu sou filha de Deus? Será que quando alguém olha para a minha vida, vida Fernanda, fala assim, olha, a Fernanda testifica da palavra do Senhor. A Fernanda dá exemplo da palavra do Senhor. Quando alguém olha para mim e fala, eu me alegro porque a Fernanda não envergonha o nome do Senhor, né? Porque o contrário do que ele disse sobre Gaio seria isso.
Se ele fosse falar o contrário, eu falaria, eu me envergonho do comportamento daquela pessoa, porque ela não age como filho de Deus. E as pessoas não gostam de ouvir esse tipo de comentário, porque elas estão sempre batendo naquela tecla. Ah, tá julgando, tá julgando. Gente, sério, não é julgamento, é comportamento. Deus deixou para a gente bem fixo quais seriam os nossos comportamentos, como seria o nosso modo de se portar, o que a gente deveria falar. Então, assim, não é julgar. É o que Deus espera de nós. E quando a gente olha para a palavra, a gente vê João feliz de poder dizer: eu me alegro na vida de Gaio. E é isso que a gente sempre tem que pensar. Será que Deus olha para a gente? Igual João olhava para Gaio e fala assim: eu me alegro na vida da Fernanda. Eu me alegro na vida de fulano. Será que o nosso jeito de falar expressa amor de Deus? Não estou falando aceitar coisas erradas e compactuar com as coisas erradas. Porque, veja bem, as pessoas elas têm limites e elas têm também liberdade para escolher o que elas querem para a vida delas. Você não tem que obrigar ninguém a ter comportamentos, a falar diferente, a fazer escolhas diferentes. Mas compactuar com os comportamentos, sabendo que aquilo vai trazer morte para aquela pessoa, porque não é só a morte de carne que a gente sempre pensa, né? É a morte diante de Deus, é a morte de quem não está seguindo e obedecendo a palavra do Senhor. Essa morte, ela é muito mais séria, porque a morte que a gente sempre se preocupa, a gente sempre pensa em primeiro lugar nela, é essa morte aqui, de perder o corpo, de não estar mais aqui, não ver os filhos crescer, não ver os amigos, não ver a família. Essa morte, a palavra garante. Ela é passageira, essa vida é passageira, né? Mas a gente tem que se preocupar com a morte da nossa alma. Porque se a gente não obedece, não demonstra, não testifica ser filho de Deus, nós não iremos ter a nossa vida eterna. Então, vamos pensar que a gente está planejando, que a gente está plantando, está ali aguando, né? Trabalhando na nossa vida e na vida que nós teremos eternamente ao lado do Pai. Então, o modo da gente falar aqui vai nos ensinar a crescer como filhos dependentes de Deus. As escolhas que a gente faz aqui vai pautar o nosso caminho, né? O caminho que a gente aprendeu na segunda-feira passada, que a gente falou, o caminho estreito, e vai nos levar a testificar que somos filhos de Deus. E isso daí é que vai mostrar a nossa identidade como filhos de Deus. Infelizmente, quando a gente olha hoje, a gente vê assim, muito mais acesso à palavra do Senhor, mas a gente não vê as pessoas tão compromissadas em dar exemplo. E quando eu digo isso, eu não estou tirando a minha vida desse exemplo, não, porque por muito tempo eu também não me preocupei. Eu achava que se eu fizesse algumas partes já eram suficientes, né? E não eram. E com o tempo o Senhor foi incomodando para que eu buscasse mais. E hoje a gente tem muito acesso. Se você buscar no YouTube, que é onde a gente está assistindo hoje o devocional, a gente vai achar um monte de gente com muitos devocionais, muito estudo da Bíblia. Mas, ao mesmo tempo que a gente tem muito acesso, a gente também tem muita gente se guardando no conforto, né? Qual é o mais confortável para mim? O que é que eu preciso de mais confortável? E é uma das preocupações que a gente sempre tem quando a gente leva conteúdo para a internet, né? Para que as pessoas não achem que elas, estando só dentro da sua casa, já é suficiente. Ah, eu estou aqui vendo uma pregação, tá bom. Eu estou aqui assistindo um devocional, já está ótimo. Ah, não, eu estou vendo ali algumas igrejas fazem, né, virada, com vários shows, com várias pregações, com as lives que são enormes. Ah, não, isso aqui já é suficiente.
Quando, na realidade, o viver em comunhão, viver na igreja, nos leva a exercitar características que os filhos de Deus precisam ter. Porque é muito confortável a gente estar só dentro da nossa casa. Não, eu estou estudando, eu estou recebendo, eu estou orando, eu estou ouvindo a oração do pastor, eu estou sempre aqui, mas quando eu preciso conviver com o irmão e exercitar a paciência, não deu. Quando eu preciso ir na igreja, ver algo que para mim é muito importante, mas alguém não pratica e não deu. Então eu volto para minha casa e fico no meu cantinho confortável, porque ali está confortável. Ali eu não preciso exercitar. E ali eu não preciso testificar. A menos que eu precise testificar com os meus parentes, né? Mas a gente também precisa testificar com quem convive com a gente na igreja. Na EBD, na Escola Bíblica Dominical, nos cultos de oração, nos momentos de encontro, nos almoços da igreja, nos momentos que a gente tem compromissos, né? Tem festas. É nesse momento que a gente também testifica. E quando a gente volta para esse capítulo, que fala, no capítulo 1, João está se referindo a Gaio, ele cita exatamente isso, que as pessoas testificavam da vida de Gaio. As pessoas falavam a respeito de Gaio, elas tinham o que dizer a respeito dele, porque ele era exemplo de filho de Deus. E é isso que eu queria deixar hoje para a gente pensar. Se nós temos testificado como filhos de Deus, quando alguém olha para a nossa vida, vê a palavra do Senhor sendo vivida, quando alguém olha para a nossa vida, vê que a gente busca obedecer, mesmo que não seja a opção que a gente quer, porque não é fácil, né? Não é, não estou dizendo que é, eu sempre falo isso, não é fácil abrir mão das nossas vontades para poder realizar as que o Senhor quer. Mas as que o Senhor quer ao longo dos anos, ao longo dos meses, na nossa experiência, a gente vai perceber que era exatamente o que a gente precisava. Que aquela realização que a gente tinha não era o que realmente traria paz e felicidade para a gente. Amém? Vamos ministrar aqui, então, o que vai ser a nossa aplicação prática. Viver como os filhos de Deus requer de nós exemplo no dia a dia. A aplicação de hoje é que você pare e analise o que o mundo tem visto na sua vida. A sua vida testifica um filho que tenta dia a dia agradar o pai? Gente, eu penso nisso o tempo inteiro. E eu penso exatamente porque eu vejo na minha vida muita coisa que eu preciso mudar. Quando eu estou com as crianças e está aquela correria de obrigação do dia a dia, tem uma coisa para fazer, tem outra para fazer, e eu já estou pensando na próxima que eu tenho que fazer. Hoje está sol, tenho que correr para lavar todas as roupas, porque amanhã pode não dar tempo, mas eu também tenho outra para fazer, e as crianças brigando. E a gente está naquele furdunço, você fala assim, meu Deus, perdi a paciência. Gritei, eu não queria gritar. Ai, dói, né? A gente que é pai e mãe, a gente faz às vezes as coisas que na hora a gente faz e a gente fala, eu precisava ter feito. Aí você volta atrás e fala, não, eu não precisava ter feito. Então, é dia de exercitar. Olhar para a nossa vida e pensar, quando eu grito e os vizinhos ouvem, eu testifico que eu sou filha do Senhor? Gente, na minha concepção, sério, para mim, tá? Eu não testifico. Isso me chateia demais. Isso me magoa demais. Quando eu faço, eu acabo de fazer e aquilo me entristece. E eu peço perdão para o Espírito Santo, porque eu sei que eu caí ali naquilo. E que aquilo me tirou a paciência. E é muito difícil. Agora, esse é o meu exemplo, né? Que é a convivência com as crianças. E outras coisas que a gente vai passando. Mas você pode pensar na sua vida. O que é que você vive que você para e pensa assim, poxa, eu não devia ter feito. Quando eu falo dessa forma, eu não testifico que eu sou filha do Senhor. Quando eu assisto isso, eu não testifico que sou filha do Senhor. Quando eu
me porto dessa maneira, eu não testifico. Será que nós somos como Gaio? Fica para a gente meditar. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer, porque eu consigo enxergar quantas coisas eu preciso mudar na minha vida. E te agradecer porque eu sei que além dessas que eu já enxergo, o Senhor vai me mostrar mais e mais, porque o Senhor tem um trabalho lindo para ser feito na minha vida e na dos irmãos que estão ouvindo. Pai, ministra no nosso coração o que a gente precisa mudar para testificar que somos seus filhos. Mostra, Pai, nos corrige e nos mostra o que a gente precisa mudar. Que a gente aprenda a ser filhos obedientes, filhos que reconhecem o amor do Pai e que têm prazer em obedecer, porque sabem que esse cuidado do Pai é para o crescimento e para abençoar o filho. Fala ao nosso coração, ministra a nós, nos mostra o que a gente precisa fazer para que as pessoas possam ver na nossa vida algo diferente. E que esse algo diferente chame tanta atenção que elas queiram também viver esse algo diferente. Não atenção de orgulho e soberba para nós. Não isso, Pai. Mas aquela atenção que a pessoa olha e fala, olha, aquela pessoa ali é diferente. Por que ela é diferente? Ela é diferente porque ela tem um Pai que ministra no coração dela, que ensina ela, e ela não é mais a mesma. Que as pessoas possam olhar para a gente e perceber que nós não somos mais os mesmos. Que nós mudamos a partir do momento que Jesus entrou no nosso coração. Eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor vai continuar trabalhando em nós e nos ensinando a sermos verdadeiros filhos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Foi muito bom estar com vocês, compartilhar essa palavra. Se você gostou, se te abençoou, compartilha com o próximo, conta para ele o que você gostou, o que isso te fez crescer, o que isso abriu a sua mente. Compartilha com o seu amigo, ministra para essa pessoa o que o Senhor falou com você. Amém? Se você gostou do vídeo, curte. É muito bom esse retorno, que a gente vê que as pessoas estão satisfeitas e também foram abençoadas. Certo? Que Deus abençoe seu dia e a sua semana. Amém.